Muita gente sofre na hora que chega lá no estágio ou na prática profissional de enfermagem e descobre que tem que calcular muitas vezes os medicamentos. Nem tudo vem assim, uma ampola administrar lá. Não, a gente tem que fazer muita conta. E se você ainda tem dúvida sobre cálculo de medicamento, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar 3 técnicas ou 3 cálculos infalíveis para você resolver qualquer problema que você tiver aí na sua prática, inclusive em provas. Então já no início desse vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, pega aí o seu café ou chá, vou botar aqui, porque tá começando mais uma aula da Enfermagem Total. Fala enfermagem, como é que vocês estão? Eu sou o professor Fábio e hoje eu vou falar com você sobre cálculo de medicamentos. Nessa aula eu vou te trazer 3 cálculos ou 3 fórmulas que com elas, sinceramente, você vai resolver 99% de qualquer problema que você tiver aí na sua prática, barra no seu estágio, barra na sua prova também, por exemplo. Nessa aula a gente vai falar sobre a regra de 3, tá? Que é o cálculo que resolve a maioria dos nossos cálculos. Nós vamos falar sobre uma forma mais simples de você decorar aí cálculo de gotejamento, e como você calcula também ml por hora, ou seja, como você configura ali a sua bomba de infusão. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ter direito ao download dessas fórmulas em PDF de uma forma simplificada para você ter no bolso do seu jaleco. Então já vamos começar aqui falando sobre a regra de 3, que é a base de tudo. Sem ela, eu teria muito problema na minha prática. Tá? Novamente, lembrando, eu sou enfermeiro pediátrico, tá? Dou aula inclusive também em estágio para estagiários lá na prática de pediatria e boa parte do meu dia é fazer conta com eles. Né? E eu vejo ali de perto como é complicado e como existem dificuldades sobre isso e não é tão difícil assim, mas tem que ter essa regrinha de 3 na cabeça. Se tiver dúvida com ela, aí realmente vai ter muito problema. Basicamente você vai usar ela quando? Quando a prescrição pede uma dose diferente da disponível no frasco. Então, sei lá, você tem um frasco de 1 grama e você tem que administrar 750 miligramas, então você deve utilizar, ou a forma mais simples de você utilizar, é utilizando a regra de 3, de você calcular é utilizando a regra de 3. Claro, hoje em dia também existem aplicativos que vão facilitar a sua vida, então você pega lá, abre seu aplicativo, ele já faz a conta, você coloca lá qual que é a ampola que você tem, qual que é não sei o que. Basicamente aquilo é uma grande planilha de Excel que vai calcular por você. Só que numa prova você não pode usar seu celular. Teoricamente, na prática profissional também não, porque você está com o celular, que é um material contaminado, e você fica ali pegando mão, celular, existe uma contaminação. E você pode, inclusive, levar essa contaminação para casa. Suponhamos que você entra num quarto de isolamento, seu celular está no bolso, acontece determinada coisa lá, você leva essa bactéria ali, esse vírus, alguma coisa assim para casa. Então, idealmente, a gente não deveria trabalhar com o celular no bolso. Então, não utilizar dessas tecnologias, desses aplicativos de hoje em dia. Então, a forma mais simples, mais rápida, mais prática, seja para sua prova para o dia a dia, é a regra de 3. Como que a gente faz a regra de 3? Fórmula. Qual que é a prescrição? Quantos miligramas estão prescritos? Qual que é a minha disponibilidade? E qual que é a minha concentração? Na prática, você vai pensar na seguinte frase. É justamente essa frase, literalmente com essas palavras, que eu falo com os meus alunos lá na prática. Ó, se você tem, ou no caso eu tenho, tantos miligramas em tantos ml, que é a ampola que eu tenho disponível, quantos ml vai ter em X na dose prescrita? Tá? Então eu tenho prescrição, que é miligramas, disponível, que são ml, e a concentração, que são miligramas. O que eu preciso descobrir é um ml. Né? Veja que aqui eu tenho 2, falando sobre miligramas, e só uma vez ml. Então eu preciso achar esse ml2 aqui. Então vamos olhar aqui essa prescrição que eu trouxe para vocês. Ó. Ampicilina, 350 miligramas na prescrição médica. Preciso administrar 350 miligramas nessa criança. Ponto. Porém, eu tenho disponível lá ampolas de 500 miligramas em 5 ml. Para quem nunca viu, ó, a ampicilina, isso daqui é imipinem, tá? Isso daqui não é ampicilina, mas ela vem num frasco igualzinho esse, tá? É um frasco com pó, que você vai
reconstituir este medicamento. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre reconstituição, diluição, qual que é a diferença dessas coisas aí. Então, você vai ter esse pó, você vai colocar 5 ml de água destilada aqui dentro. E aí você vai ter 500 miligramas, que é a concentração da ampola, a ampola tem 500 miligramas, em 5 ml de água destilada. Essa é a ampola que eu tenho, isso é o que eu tenho, isso é o que eu preciso administrar. Então vamos lá, eu tenho 500 miligramas em 5 ml. Quantos ml, que é o que eu preciso descobrir, esse X, vai ter em 350 miligramas? Por que monta assim? Porque é sempre miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. E o que eu preciso descobrir são os ml aqui. Quantos ml contém na dose prescrita? Quantos ml tem em 350 miligramas? E aí eu vou pegar e vou fazer o que aqui? Vou até fazer de outra cor. Eu vou multiplicar esse com X, e esse com esse. A gente cruza as informações. Então vai ser X vezes 500 é igual a 5 vezes 350. Então vamos lá, X é igual a 5 vezes 350, 1750, dividido por 500. Mas Fábio, por que dividido por 500? Lembra? Está aqui de um lado do sinal, foi para o outro lado, se aqui estava multiplicando, passa dividindo, certo? Passa para o outro lado dividido. Então 1750 dividido por 500, dá para a gente simplificar aqui, ó, corta esses zeros. Então 175 dividido por 50. Quanto que isso dá? Quantas vezes cabe o 50 dentro do 175? 3,5. Certo? Então o que? Qual que é a medida aqui que a gente está pesquisando? ml. Então ml, tá? Então essa é o tanto de medicamento que eu vou ter que administrar nessa criança que eu descobri agora, certo? Então 350 miligramas dessa ampola vão ser 3,5 ml. E isso serve para qualquer outro tipo de conta dessa natureza, tá? Se você tem que descobrir doses diferentes entre o que você tem e o que você precisa administrar, a regra de 3 vai caber sempre. Agora vamos aqui para o gotejamento de soro. Aqui você vai ter que utilizar isso quando você tem que calcular quantas gotas ou quantas microgotas por minuto vai correr uma solução. Hoje em dia, na prática profissional, é muito mais comum a gente utilizar uma bomba de infusão contínua, onde a gente coloca lá quantos ml hora e aquilo vai correr. Exceto no setor, sei lá, no pronto atendimento, onde você tem uma fila de pessoas tomando soro, você não vai ter bomba de infusão para todo mundo. Então você vai lá, faz ali mais ou menos essa média e corre em determinado tempo. Tá? Mas aqui o primordial para a gotejamento de soro é que isso cai ainda e cai muito, despenca em provas. Tá? Muitas provas ainda pedem para você calcular quantas gotas ou microgotas vai correr por minuto, uma solução. Então, aqui é fórmula, só que super simples, tá? O que eu te indico? Decora só essa, tá? Você não precisa decorar duas fórmulas. Decora a fórmula de macrogotas. Você vai ter seu problema resolvido, tá? Então, vai lá, volume, quanto de volume? Uma solução de 500 ml, 250 ml, 1 litro, vezes 20, dividido pelo tempo em minutos que isso tem que correr. Tem que correr em 1 hora, então são 60 minutos. Tem que correr em 2 horas, então 120 minutos. Tem que correr em 3 horas e assim por diante. Tá? Em minutos o tempo, tá? Então você tem que converter. Se você colocar aqui o tempo em horas, vai dar errado, acabou, esqueceu, perdeu aqui sua vaga. Volume vezes 20 dividido pelo tempo. Se você quiser também decorar de microgotas, vai ser aqui a diferença que em vez de vezes 20 vai ser vezes 60. Tá? Te indico a decorar uma coisa só, que lá na frente vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Soro fisiológico de 500 ml em 2 horas. Tem que correr. Prescrição médica. Quantas gotas vai correr por minuto? Então a gente vai calcular. 500 é o meu volume, 500 ml, vezes 20 dividido pelo tempo, 2 horas, porém isso tem que ser em minutos. 2 horas tem 120 minutos. Então, 500 vezes 20, são 10.000, tá? Sem muita dificuldade, dividido por 120. Vai dar para mim 83,3 gotas por minuto. Tá? Então, é essa a quantidade de gotas.
Ah, Fábio, 83,3 gotas, isso não existe. Então você arredonda para baixo, porque 3 é menor do que 5. Então 83 gotas por minuto, se você for fazer isso na prática. Mas na cálculo, prova de cálculo, é 83,3. Ah, Fábio, mas me pediu microgotas. Eu não decorei a outra fórmula. Então você pega esse resultado e multiplica por 3. Tá? Então 83,3 gotas por minuto vezes 3 vão dar para mim 249 microgotas por minuto. E para a gente passar a régua aqui nessa aula, vamos falar sobre bomba de fusão, o nosso cálculo mais simples. É meio intuitivo, mas é sempre bom dar aquela revisada. É basicamente transformar horas e dividir. Então você vai pegar o volume e dividir pelo tempo em horas. Acabou, você sabe já quantos ml vai dar aquilo. Tá? Só que aqui o tempo em horas, tá? Geralmente, é literalmente o inverso da de gotejamento. Lá tem que ser em minutos, aqui tem que ser em horas. Soro fisiológico, 20% em 100 ml. Tem que correr em 1h30, ou seja, 1,5 horas. Isso daqui é algo que pega muita gente de surpresa, muita gente erra por isso, na transformação desse horário para quantidade. 1h30 é 1,5 horas, tá? Não é 1,3 horas. Isso daqui tá errado, tá? É 1,5. Mesma coisa, 1,5 litros. 1,5, tá? E aí algo que pega muito o pessoal de calça curta tem que correr em 1h45 minutos. 45 minutos de hora são 3/4 de hora. E quanto que é 3/4 de 1? 0,75, tá? Então nesse caso aqui, se tem que correr 1h45 minutos, vai ser 1h,75 horas, aqui no caso, 1,75 horas, que dá 1h45. Isso é algo que pega muita gente e erra por causa disso, tá? Então, se essa é uma dificuldade sua, treina aí como... Isso daí você consegue, sei lá, livro de 4ª série. Você acha muita coisa na internet sobre isso e eu sei. Vamos lá. O professor Fábio aqui não tá te zoando, não tá falando, você tem problema lá de ensino básico. Não, cara, 80% do povo tem. Tá? É normal, certo? É só a gente pensar na qualidade do ensino que a gente tem, certo? Então, é normal. Muita gente tem dificuldade disso, isso daqui. Sabe? Eu vim aprender também na época da faculdade. Eu tive que revisar muita coisa. Aprender a dividir, eu aprendi na faculdade. Porque eu fui utilizar ali, certo? Então, isso daqui revisa, tá? Tem na internet, tem um monte de conteúdo. Hoje em dia você tem aí as inteligências artificiais, pede para eles criarem ali uns exercícios para você sobre como transformar horas, né, horário padrão para horas em quantidade numérica. E aí você vai ter alguns exercícios, você vai conseguir treinar isso, tá? Porque isso sim é a única coisa que você precisa ter muito clara na sua cabeça para poder transformar, né, calcular ml por hora. O nosso enunciado aqui diz 100 ml dividido em 1,5 horas, em 1h30, tá? Aqui eu vou ter 66,66666, uma dízima periódica, ml hora, tá? Então, se eu tiver que calcular a minha bomba de infusão, aqui ela vai me dar 66,6 ml hora. É isso que eu vou ter que colocar lá na minha bomba. Então, só para a gente finalizar aquele resuminho básico. Então, se você tem que calcular aí, dose é o que a gente usa 90% do nosso tempo. Regra de 3. Então, qual que é a prescrição vezes o ml disponível dividido pelo miligrama disponível. Ponto. Gotejamento, volume vezes 20 dividido pelos minutos, que isso tem que correr. E se você quiser já calcular o microgotas vezes 60 aqui, porém você pode pegar o de macrogotas e multiplicar por 3 lá no final, tá? Isso daqui também vai dar microgotas. Se você quiser calcular bomba de infusão ml hora, pegar volume e dividir por horas, só que horas em formato numérico. Então 1,5, 1,75, 1,80 de hora, tá? Então tem que ser dessa forma. E se você chegou até o final desse vídeo aqui, assistiu junto comigo, tirou as suas dúvidas,
e quer esse documento em PDF para você só imprimir e ter aí no seu bolso com um resuminho de alguns cálculos, não só esses, mas como também alguns outros aqui na nossa prática de enfermagem, literalmente, não é livro nem nada, é literalmente uma folha de papel para você ter no seu bolso para você não esquecer esses cálculos. Escreve para mim nos comentários aqui, calculando, tá? Escreve calculando para mim nos comentários, essa é a senha que vai desbloquear para você esse PDF. Eu vou comentar o seu comentário com um link onde você vai poder baixar gratuitamente ele. Se você não fez isso lá no início desse vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, envia, compartilha o canal, compartilha esses vídeos com outras pessoas lá nos seus grupos de WhatsApp, grupo pessoal do hospital, que a gente está quase chegando em 100 mil inscritos, vamos logo bater essa marca aqui no canal. E eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.